Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Este mês se comemora o Dia Internacional da Mulher. Para conversar com a gente sobre a situação das mulheres aqui no estado e no país, está aqui a doutora Catarina Cecim Gazelli. Ela é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher do Ministério Público do Espírito Santo. Doutora Catarina, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. Doutora Catarina, começa essa entrevista perguntando à senhora o seguinte: as mulheres têm o que comemorar? Quer dizer, vocês no núcleo recebem demandas de mulheres de todos os jeitos. As mulheres estão melhores ou piores do que estavam o ano passado ou anos anteriores? Bom, em relação aos seus direitos civis, políticos, sociais, nós temos o que comemorar, sim, porque há uma luta muito grande política, de movimento de mulheres e do próprio Ministério Público de todo o país, através da COPEVID, que é um colegiado nacional que cuida dos direitos das mulheres dentro do Ministério Público Brasileiro, e que nós trabalhamos muito em cima do Congresso Nacional naqueles projetos que vão cuidar dos direitos das mulheres. Então, nós temos tido algumas vitórias junto ao Legislativo Federal, e então nessas questões políticas, sociais, né, de direitos civis também, nós temos o que comemorar. Embora no direito trabalhista, por exemplo, em algumas empresas a mulher, com as mesmas funções que um homem, ela ainda receba um salário inferior a ele. Então essa é uma questão sociocultural que vai mudar, mas vai mudar com o tempo. Cultura não se muda em uma década, 2, 3 décadas, né? Cultura se muda muito lentamente, a história anda devagar, mas não pode se parar de cuidar desses direitos das mulheres. Em relação à questão particular, privada, de saúde da mulher, do seu bem-estar, da sua autoestima, ainda não dá para comemorar, não. Por que não dá para comemorar? Porque, embora os índices para o nosso estado do Espírito Santo tenham diminuído em questão de violências contra a mulher, no geral, e no particular, contra a mulher no estado da Lei Maria da Penha, ou seja, no contexto do âmbito familiar e doméstico, tá? Embora esteja diminuindo, ainda diminui devagar. Nós queríamos que esses números tivessem diminuído um percentual maior, correto? Mas é o que eu acabei de dizer, é uma questão sociocultural. Para isso, nós estamos trabalhando a prevenção da violência. Então, nas características de violência em geral, violência de gênero, violência contra as mulheres, nós ainda estamos engatinhando no Brasil inteiro e, obviamente, no Espírito Santo. Nós estamos agora aprendendo a trabalhar com promotor, policial, juiz, assistente social, psicólogo, pedagogo, todos juntos, para combater o que ainda não aconteceu, para que isso não aconteça, que é a violência que a gente chama de gênero. No Brasil, violência de gênero acabou se tornando quase um sinônimo de violência contra mulheres. Mas a violência de gênero, ela pode também assambarcar a vítima transexual. É um exemplo. Então é algo maior. A questão de gênero, ela passa maior do que o conceito de violência contra mulheres. Enfim, aqui nós éramos o país Brasil, nós éramos o 7º país que mais matava suas mulheres. E, lamentavelmente, veio esse ano o trabalho de estatística de pesquisa de 10 anos, seja de 2003 a 2013, mas que só foi publicado em 2015, nós tivemos agora no final do ano passado a tristeza de sabermos que nós somos agora o 5º país que mais mata as suas mulheres. Ou seja, o Brasil piorou na violência contra as mulheres. Nessa mesma pesquisa, estado por estado e mais Distrito Federal, nós vimos que o Brasil, nas capitais, Vitória ainda é uma capital violenta contra mulheres no geral, não apenas violência doméstica, mas qualquer outro tipo de violência contra a mulher. Vitória é uma capital violenta. Dos 100 municípios do Brasil, tá?
que são mais violentos no nosso país, os 100, nós temos 14 municípios. O Espírito Santo tem 14 dos 100. O Espírito Santo tem 14 municípios e incrível, né, que Vitória não está nesses municípios. Vitória, ela aparece como capital violenta, mas não está dentro dos 100, entendeu como? Que a estatística é algo que, às vezes, as pessoas não compreendem bem. Quando a gente fala em morte, a gente fala em uma morte para 100 mil mulheres, correto? Então há essa situação, essa matemática, essa estatística aí. Mas é preciso para poder comparar as justamente, coisas, senão não tem como comparar. Uma situação interessante que eu quero dizer aqui no seu programa é que dos 14 municípios mais violentos do nosso estado, o mais violento é Sooretama, que as pessoas passam na BR-101 e acham que ali é um paraíso, mas é um lugar violento para mulheres. E essa pesquisa, ou vocês bem interessante identificar por que Sooretama tem essa... É a cultura, é a questão cultural, é a ignorância, é a falta de entendimento entre homens e mulheres, é a questão da dominação masculina sobre, né, a submissão feminina. São lugares, né, fomos colonizados aí por europeus, não é isso? No estado do Espírito Santo. Então tem lugares que a gente verifica qual é a história do Brasil, quem veio colonizar o Brasil, quais foram as famílias, quais os tipos. Então, se você estudar a história do Brasil, você compreende a violência que existe no Espírito Santo até hoje, né? Então, a gente teria que ter uns 10 programas desse para falarmos sobre a história. Mas, lamentavelmente, os municípios da Grande Vitória são violentos, né? Retirando, repito, Vitória, os demais da Grande Vitória estão entre os 100 mais violentos do nosso país. E isso é uma questão cultural. Para isso temos que trabalhar capacitando os policiais civis, os militares, capacitando mulheres, especialmente as da periferia, que não têm muita informação de seus direitos ou não tem praticamente nada mesmo, né? A mulher da classe média, ela lê mais, ela ouve mais comentários, ela tem mais tempo para se informar e mesmo assim ela tem sido violentada, essa mulher da classe média, essa mulher da classe alta. Então imagina a mulher de uma classe financeira menor, inferior, né? Ela sofre muitas violações dos seus direitos em geral e violência psicológica, violência física. Nós fomos procurados pelo grupo Origens, que é um grupo formado por 6 doulas, que são essas senhoras, essas mulheres, até jovens mulheres, que acompanham mulheres gestantes que querem parto normal, que não querem cesariana. Então elas vão ao médico, elas assistem, elas ficam junto na hora do parto, elas dão um apoio bastante firme para essas mulheres que querem parto normal. Pois muito bem, há um grupo, esse Origens, formado inicialmente por 6 doulas. Nós fomos procurados para que eu desse uma palestra, eu darei, com certeza, Deus querendo, em novembro desse ano, num evento que elas vão fazer um seminário sobre violência obstétrica. Então, refoge do nosso regimento interno, porque nós trabalhamos com violência doméstica e familiar contra a mulher. O procurador-geral atual, ele disse, olha, eu não sei se eu deixo para o próximo que assume em maio, ou se eu faço isso, de alterar o regimento interno para que o NEVID possa trabalhar outras causas de violência contra mulheres. Olha, porque nós estamos procurados justamente, porque ficamos conhecidos, todos os promotores e o núcleo em si, nós ficamos conhecidos como estão trabalhando a prevenção. As pessoas querem a prevenção, porque a gente já faz repressão trabalhando, processando os agressores, correto? Já é um trabalho natural do Ministério Público. Agora, trabalhar a prevenção é algo muito novo. É de 10, 15 anos para cá que o Ministério Público trabalha a prevenção de violência desses menores que cometem, né, infrações. É de uns 10, 15 anos para cá que o Ministério Público trabalha a prevenção de certos impactos de meio ambiente, que causa violência nas famílias, barreira derrubando em cima das pessoas, né, barrancos, essas coisas. Então o Ministério Público brasileiro, pensa bem,
ele de uns 15 anos para cá, ele começou a mudar a sua atuação também, a sua atividade. E na área criminal em si, nós temos muita fé, muita confiança de que o trabalho de prevenção dá frutos. Tanto que o Espírito Santo, embora o Brasil seja o 5º a matar mais mulheres agora, o Espírito Santo era o primeiro lugar de matar mulher e veio para o 2º. Então alguma coisinha já mudou. Já mudou. E olha que nós estamos trabalhando de 2009 só para cá. O NEVID só existe de 2009 para cá. Então, e 2012 para cá, de um modo mais sistêmico e em todo o estado. Antes era só a Grande Vitória. Então hoje a gente trabalha o interior todo. Doutora Catarina, vou pedir licença à senhora para fazer um breve intervalo. Na volta a gente conversa sobre essa questão da agressão à mulher. Quer dizer, por que a mulher não revida a essas agressões? Sim. Ok? A gente volta dentro de instantes. Ajude a tornar o jornalismo da GV News cada vez melhor. Mande sugestões e críticas para pauta@gvnews.tv.br. Nos acompanhe pelo facebook.com/gvnewstv. Você também pode assistir as reportagens exibidas aqui no nosso canal no YouTube. Acesse www.gvnews.tv.br e assista toda a nossa programação onde você estiver. Credibilidade, profissionalismo, agilidade. GV News, porque a informação é coisa séria. Olá, você assiste GV News Entrevista, que hoje conversa com a coordenadora do NEVID, Catarina Cecim Gazelli. Doutora Catarina, no primeiro bloco a gente fez uma análise geral de como está a situação da mulher, a situação do Brasil, a situação do Espírito Santo, a atuação do NEVID. Mas existe uma situação que, a mim, pessoalmente, sempre me ficou complicado na minha cabeça entender. Por que a mulher não revida tanto essas agressões? Quer dizer, a senhora falou dos vários níveis sociais. Mulheres da alta sociedade apanham muito e não falam. Mulheres da classe média apanham do marido durante anos e não falam. Mulheres da classe mais baixa apanham, carregam essa dor durante anos. Correto. Os filhos crescem vendo as mães apanharem. Por que a mulher aceita esse tipo de agressão? É medo? O que é que vocês ouvem dentro dessas conversas? Certo. Em psicologia, e nós temos psicólogas no nosso núcleo, em psicologia há uma expressão chamada ciclo da violência. E a gente dá palestras para grupos de mulheres, tá? Todo mês a gente tem 1, 2, 3 municípios trabalhados nisso, sobre violência contra a mulher em geral, e uma das palestras sempre tem uma psicóloga nossa falando sobre violência de gênero, violência contra mulheres, esses ciclos, os mitos também são importantes. Exemplo de um mito muito importante que o senhor já deve ter ouvido bastante: briga de marido e mulher, não se mete a colher. É um mito, porque tem que meter a colher e o faqueiro inteiro, né? Lamentavelmente, o poder público ele teve que entrar na esfera privada, particular das famílias, para resolver uma série de situações. Não é só violência contra a mulher. Aquilo que para o poder público estava longe dele se envolver, hoje o poder público está dentro das nossas casas, nas nossas famílias, né? Cuidando daquilo que nós tínhamos que cuidar, pessoalmente. Né? Mas não demos conta, o Estado está se envolvendo. Aquela questão do Estado mínimo, de se querer que o Estado só se meta na vida dos outros no mínimo, isso aí já era. Porque o Estado vê a violência contra a mulher de um modo muito interessante, que toda violência contra a mulher é um problema de saúde pública. Não é só uma saúde de segurança pública, é um problema de saúde pública também, e adoece a família inteira. Então a gente trabalha a questão dos mitos, enfim, aquela história que mulher gosta de apanhar, que tem mulher que gosta de apanhar, essas frases que a gente escuta por aí de deboche contra a mulher, isso tudo é estudado, é falado por psicólogas nossas. O que acontece? Muitas mulheres, elas não revidam
que eu acho que eu entendi o revidar do senhor, como ir buscar socorro. Buscar socorro, né? Bater no homem. Elas não revidam, elas não buscam um socorro. Primeiro lugar, muito, muito forte esse índice, tá? 80% elas não têm informações de onde buscar ajuda. Parece bobagem, mas não é bobagem. As mulheres brasileiras não sabem aonde buscar ajuda. Por quê? Porque essas ajudas, elas não são veiculadas, elas não são demonstradas. Raro é um programa como o seu que quer saber disso. Assunto de violência contra as mulheres é como se fosse um subdireito, uma coisa inferior, as pessoas não gostam muito de trabalhar. Então, falta de informações para essa mulher, e agora o governo estadual, o Ministério Público, enfim, várias ONGs, né, associações de mulheres, estão colocando na televisão, na internet, enfim, os telefones de socorro, lugares, enfim. Umas são por muita falta de informação, muitas mulheres são por isso, outras poder econômico, elas casaram, não continuaram estudando, casaram jovens, a maioria, depende financeiramente desse homem, chegam aos 50 anos de idade apanhando, muitas vezes não conseguem sair disso, os filhos já cresceram, algumas apanham dos filhos, os filhos viram o pai batendo, aí os filhos também acham que vão bater na mãe, batem na irmã mais nova, depois batem na namorada, uma questão cultural enorme, é um caldo aí cultural negativo, correto? Ou então dependência econômica, não saber como fazer sem aquele homem que é o provedor da família. Que no caso o homem também é uma vítima desse sistema, né? Porque o homem ele é criado que ele que tem que pagar as contas, ele tem que abrir a porta do carro para a mulher entrar no carro, ele tem que dar o lugar para ela no ônibus, ele fica em pé, ela fica sentada. O menino tem que pegar a lata de lixo, levar lá para fora para o lixeiro pegar porque é mais pesado. Aí a menina arruma a cama, estica a cama com a mãe. Então essa questão cultural aí faz muitas mulheres pararem de estudar. Casou, teve filho, apanha e fica tolhida. Um terceiro fator, lamentavelmente, ainda tem muito, família não apoia que ela se separe. Ninguém da família vai querer receber essa mulher com os filhos dela. Quando os filhos são crianças e adolescentes, então, é pior do que quando já estão na fase adulta, que seria só recebê-la. Os filhos tomariam seus rumos, né? Quando ela tem filho criança, filho adolescente é um inferno, porque muita irmã casada não quer ser irmã dentro da casa dela, às vezes os pais já faleceram, ou não tem condição de acolhê-la. Então, essa mulher não trabalha, nunca trabalhou, casou, não estudou, só conhece a vizinha do lado direito, a vizinha do lado esquerdo, mal, a da frente. Quem ela vai se socorrer? Ela continua ali apanhando, vai a óbito. Geralmente essa mulher vai a óbito. Esse é o nosso problema. Apanha até morrer. Essa mulher geralmente vai a óbito. E esses então são vários fatores. Não são pequenos, né? Infelizmente, isso não são casos isolados. Justamente, não são casos pontuais, isolados. Muita mulher está morrendo porque não sabe como pedir ajuda, não tem apoio da família, não tem situação financeira, não sabe como conseguir dinheiro para sair, não sabe nada, então elas ficam perdidas. Não adianta dizer todo lar tem televisão, todo mundo assiste televisão. Então assiste novela, tem mulher apanhando na novela também, entendeu? E ficando com aquele homem, não sai do ciclo da violência. Então, esse ciclo da violência é o seguinte, o homem não bate o tempo inteiro nela, ele não sai espancando essa mulher o tempo inteiro, ele também intercala com amor, com carinho, com conversas suaves e amenas, né? Então, como é que funciona esse ciclo da violência? Tá tudo bem, tá tudo calmo, é a chamada fase da lua de mel. Que a pessoa pode ter 30 anos de casada, está numa fase excelente, fase da lua de mel. Daqui a pouco começa a fase da tensão, que é reclamação, você está gorda, você engordou muito, quando eu casei com você, então vai diminuindo a autoestima dela. Ou então fala um negócio, ela não responde porque não ouviu qualquer coisa, dá um empurrão na mulher, puxa um cabelo dela,
que a gente chama em direito penal de vias de fato. Faz algumas ignorâncias e tal, e ela não fala, que isso, para com isso, ela só se assusta, ela chora, mas ela não demonstra, não conta para ninguém, ela vai guardando. A terceira, isso aí pode desencadear para dar tensão, lua de mel, tensão, para a explosão. Então, a fase da explosão é a fase que aí já bate, já ameaça de matar um filho, ameaça de não sei o quê, enfim, de um mal injusto e grave contra ela ou contra alguém dela, né? Essa fase de explosão já é a do crime, não é meramente contravenção penal. Ela já vem, o camarada já comete um crime. E aí, muitas vezes, ele vem e fala assim, me perdoa, não sabia por que eu fiz porque eu estava bêbado, eu fiz porque eu estava chateado, eu fiz porque eu fui mandado embora do emprego, eu te amo e tal, aí volta para a lua de mel. E recomeça aí vai daqui a pouco para tensão, aí daqui a pouco vai para a explosão. A senhora diria que uma mulher então, que apanhou do marido... nós temos que trabalhar isso. A senhora diria que uma mulher que apanhou do marido uma vez não deve perdoá-lo de jeito nenhum? Olha, eu não sei se é por aí. A gente pode ser até radical dizendo que sim. Eu creio que se ela apanhou uma vez, ela deve compreender aquilo ali, tá? E reclamar e procurar ajuda. E ele verificar que ela não ficou calada, correto? Ela tem que contar para a família dele, para a família dela. Ela tem que correr, se houve um ferimento, vai para o sistema de saúde e lá diz o que houve a verdade, para isso ser anotado no posto de saúde, que aquele ferimento não foi uma queda, correto? Por exemplo, antigamente muitas mulheres morriam porque escorregaram e bateram com a cabeça no chão. Hoje o óbito é melhor trabalhado, a perícia criminal já verifica, poxa, morreu uma mulher, mas será que ela escorregou? Então muitas vezes a perícia descobre que alguém bateu muito com a cabeça dela no chão. Aí deu a fratura craniana e ela morreu. Então aí vai procurar saber, foi o marido, foi um filho, entendeu? Então aquilo que antigamente era um acidente, uma morte de acidente, hoje, caso igualzinho, é óbito por violência doméstica. É uma mulher entender que qualquer agressão é uma coisa grave. Muito grave. Não adianta passar a mão na cabeça, ele estava nervoso. E não é só, justamente, desculpa eu te interromper, mas não é só agressão física. Aquela agressão psicológica, as ameaças, são pressões psicológicas, tá? Porque não deixa vestígio, né? Você não vê uma ferida naquilo. Ferida está na alma dela, está dentro dela. Ela está ferida. E aquela ferida dela, se ela não cuidar, ela transfere para a família inteira. Todo mundo sofre junto, né? E outra coisa também, os filhos estão assistindo aquilo ali. Quem tem filho é um problema danado, ou sobrinho morando junto, enfim. Adolescentes, crianças assistindo. Então essa cultura da violência, da dominação masculina, ela é muito forte no nosso país. Ela é muito forte. Eu ainda entro em lugares acompanhada de um homem, tá? Acompanhada de um homem, e as pessoas se dirigem a esse homem. Não dirigem a palavra a mim. E às vezes eu é que fui convidada para ir naquele local, não foi aquele homem. Quem conhece aquele homem? Eu é que sou conhecida. Mas se eu chegar ladeada de um homem, as pessoas falam com ele. Isso é uma questão de cultura, eu não me ofendo, mas eu fico observando, porque meu trabalho é observar, né? Eu sou uma observadora. Então, a gente fica observando até para trabalhar isso nas palestras, correto? Outra coisa, a tornozeleira tem funcionado, e o botão da Lei Maria da Penha, daqui de Vitória, tem funcionado na função que ele foi criado, que é para evitar novas agressões? Sim, eu creio que sim, ambos. O botão do pânico de Vitória, ele só serve para aquela mulher que está no contexto territorial de Vitória. Esse, para mim, é o problema maior. Correto? É muito difícil, muito caro um sistema desse ser feito para o estado do Espírito Santo todo, que dirá para todo o Brasil. Porque uma mulher que está com uma medida protetiva, foi deferida para ela, que esse homem não pode chegar perto dela, essa mulher ela pode tomar um avião, ir para Belo Horizonte, visitar parentes, e ela ser assassinada em BH por ele,
e ela está com o botão do pânico na bolsa, mas não funciona em outro estado, correto? Não funciona em outro estado. Então, para aquele contexto mínimo da nossa ilha de Vitória, ele funciona, mas ele não protege essa mulher na essência do que ela precisa disso daí. E é muito caro. É um sistema que fica muito caro para se implantar em todo o país, para haver linkar, a pessoa saiu daqui, foi para ali. Como que vai procurar saber se esse fulano pegou o mesmo avião dela, ou pegou antes, porque sabia que ela ia chegar, ou pegou depois para ir atrás dela. Então, não existe nenhum sistema, nem tornozeleira, nem botão de pânico, nada concretamente 100%. Não vai haver. Não vai haver. Se houvesse, ninguém morria com botão de pânico, ninguém morria com o homem com a tornozeleira. Ele pode desfazer dessa tornozeleira, se livrar dessa tornozeleira. É caso mínimo, mas tem, né? Já aconteceu. Mas eu acho muito interessante a tornozeleira num outro aspecto. Qual é? Embora a gente busque na repressão condenar esse homem, querer esse homem na cadeia, ele não é um bandido qualquer, correto? Ele é um pai de família que, destemperado, cometeu uma violência contra a mulher dele, companheira dele, ou a filha dele, ou contra a sogra dele, contra uma mulher naquele contexto dele, familiar ou doméstico. Ele não é um bandido como outros que a gente vê. E esse cara, geralmente, ele é um trabalhador, ou ele é um bom empregado, ele pode ser um bom empregador, um bom patrão, tá? E cadeia para ele em crimes que a pena é pequena, a quantidade de pena do crime é pequenina, não há tanta necessidade assim se ele pudesse ser monitorado, não ela monitorada, ele monitorado, porque o botão de pânico monitora a mulher. A vítima se fica responsável pela Ela própria. é refém disso, e do botão. E ele ser monitorado é muito interessante porque ele não fica preso, correto? O juiz pode deixar ele solto, ele com a tornozeleira, e ele não vai ter condição de se aproximar dessa mulher. Agora, aquele sistema que a gente verifica que ajuda. O que vier para ajudar, a gente está favorável aí, o Ministério Público, né? É igual a música ali, tá tranquilo? Tá favorável, né? Se ela tá tranquila, isso é favorável, né? Então, é mais ou menos por aí. Doutora Catarina, eu queria agradecer a senhora por essa conversa. Vou convidar o Ministério Público e a senhora para voltar outras vezes. Obrigada. Porque a gente tem espaço, é uma TV na internet, tem espaço para a gente conversar as coisas, as pessoas colocarem as posições e ter a oportunidade do outro lado também participar, porque pela internet todo mundo pode assistir e participar, né, da opinião e tal. Isso é bom. O convite está feito e eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigada. Tá ok. Obrigado por assistir GV News Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.